uma livezinha do Belgradão, né? Não estando, vê logo depois do jogo. Provavelmente vai ter uma livezinha do Belgradão aí nesse intervalo. Então, muito atento para essa mudança de horário, 19 horas. Bucks e Pacers é um jogo que deve capturar a atenção do torcedor, porque são equipes que jogam um basquete muito vistoso, um basquete muito veloz, um basquete muito atraente, que deve ter bastante dunk, deve ter muito jogo em contra-ataque, deve ter, teoricamente, equipes buscando muito a bola de 3 pontos. São duas equipes que gostam muito dessa jogada, mas gostam tanto a ponto de tentar tirar isso do adversário, né? Então, são defesas que não são boas, né? Estão na metade de baixo da tabela de defesas, mas que ao mesmo tempo elas têm isso em comum de tentar tirar o volume do adversário da bola de 3 pontos. Então, vai ser uma mistura de jogo de xadrez, uma mistura de jogo de basquete, né? Um pouquinho de curling ali, de repente um petisquinho de rugby e, lógico, né? 100 metros rasos também, né? Um pouco de 100 metros rasos, né? Muito 100 metros rasos. E lógico, né, Gibas? Quer meter uma bet aí de over-under nesse jogo? KTO, né? KTO.com, melhor lugar para você fazer a sua bet, seja de NBA, seja de qualquer outro assunto. Ufa, Gibas, já falei em alta velocidade sobre esse jogo, né? Um pouquinho, porque, pô, vai ser um jogo daqueles, hein? Vai ser um jogo e tanto. Primeiro contra o terceiro melhor ataque da temporada, os dois melhores ataques dessa Copa, né? Então, estão jogando um basquete bem vistoso, bem bonito, bem legal de ser acompanhado. Tem estrelas de parte a parte. Claro que as estrelas do Milwaukee Bucks são mais consolidadas na liga, vamos dizer assim. O Giannis Antetokounmpo é um dos melhores jogadores da sua geração, já foi MVP de final, já foi MVP da liga, já foi melhor defensor da liga. Enfim, é um dos grandes nomes da NBA. O time ainda contratou nessa temporada Damian Lillard, outra estrela bastante consolidada, ainda sem título. Isso pode acabar em poucos dias, hein? Mas Sábado. ainda sem título. O Damian Lillard chegou para isso, né? Para conquistar títulos, para jogo grande, para grandes situações. E olha aí, semifinal de jogo único para ele decidir, certamente tá no papel, tá no script que ele tem uma atuação importante nos momentos finais. Ele tem sido, o Bucks como um todo e ele particularmente tem sido muito importante em retas finais de jogo. Agora, como o Lucas contou, são duas equipes que não primam. Desculpa, eu falei das estrelas do Bucks. Vale a pena falar, claro, das estrelas do Indiana Pacers. O time tem uma estrela que é de primeira grandeza, que já se diferencia, assim, né? já se posiciona como um dos melhores jogadores da temporada, um dos melhores jogadores da posição em toda a liga. Estou falando de Tyrese Haliburton, o craque desse time, a alma desse projeto, desse sistema de jogo que o Rick Carlisle, experiente treinador, montou. Acelera o jogo como poucos, dá passe elite, né? Briga para ser o melhor passador da liga, tá na disputa, mata muita bola, é muito agressivo, um dos jogadores mais inteligentes da geração, certamente. Ainda muito jovem, então também sem título, ainda sem sequer participação no playoff, né? Não jogou playoff, né, Lucas? Nenhum até hoje. Haliburton não. Então, jogo grande, né? Jogo de primeira grandeza. O time não é só Haliburton, tem outros bons jogadores, mas ele é o grande nome. O outro nome já mencionei, Rick Carlisle, técnico que já foi campeão da NBA, técnico que já foi dono da melhor defesa da temporada, sendo eleito técnico do ano por isso, e, sei lá, 20 anos depois, pouco mais, acho que por aí, foi dono de um sistema ofensivo que se tornou um dos melhores da história lá no tempo do Dallas Mavericks, e agora de novo repete esse feito comandando o Indiana Pacers, que tem armas para todos os lados, inclusive um dos grandes nomes dessa final, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho do sistema do Indiana Pacers, de coisas legais que as pessoas que vão acompanhar o jogo podem prestar atenção. Falasse um pouco de Bruce Brown, né? De novo em cenário de título, né? De novo lidando com um jogo grande. Fala de Bruce Brown e desse time como um todo, Lucas. Gibas, o Bruce Brown, ele estava no Denver Nuggets, campeão ano passado, né? Ele era uma espécie de sexto homem, mas que fechava muito dos jogos, né? Não todos, mas fechava alguns dos jogos, ou a maioria dos jogos, sempre com viés de especialista defensivo, né? Ele, no papel, ele é um armador,
No papel ele já foi listado como 4 também, né? Então, assim, você vê a amplitude do jogo dele, né? Como ele é versátil, defende múltiplas posições, é lógico, e em quadra, ele nunca vai ser um ball handler primário, né? Ele nunca vai ser um jogador em que o seu time vai começar a se fiar nele para criar jogadas ofensivas, né? Mas ele é um bom alongador de jogadas, né? Então, se ele pegar, receber essa bola em vantagem, com o jogador vindo desesperado fazer o closeout, e por que desesperado, né? Porque você não quer tomar bola de 3, ele é um cara que mete a bola livre de 3 pontos, né? Ele tem uma boa média de aproveitamento pelo Pacers, com bom volume, né? 37% em 4 tentadas no jogo. É uma bola que você não quer dar para o seu adversário, ele é um bom alongador de jogadas, ele pode criar a partir desse drible já recebendo em vantagem, né? E pode fazer o passe extra também. Ele tem a qualidade para isso, mas defensivamente é onde ele se destaca, né, Gibas? Então, ele deve ser um cara que vai incomodar muito o Damian Lillard na noite de hoje, né? Ele deve ser posto nessa situação algumas vezes de defender o Damian Lillard, se não na maioria das vezes, na maioria das posses, né? E é uma aposta alta do Pacers, porque o Pacers, para tirar ele do Denver, não era tão difícil, o Denver tinha um limite que podia pagar por ele, só que você trazer um jogador para o Pacers não é tão simples assim via free agency, né? Normalmente o Pacers precisa pagar bem. Por quê? Muito time estava disposto a dar os seus 14, 15 milhões pelo Bruce Brown, né? O Pacers foi lá e deu 22, se eu não me engano, pelo Bruce Brown, de 1 ano de contrato, o segundo ano é uma opção do Pacers, né, manter esse tipo de contrato ou não. Então é um ótimo salário anual para o Bruce Brown, muito acima do que ele receberia em qualquer outra situação, mas ao mesmo tempo é 1 ano, né? Então o Pacers dosou ali os riscos desse contrato. Se o Pacers tiver vontade, fica mais 1 ano com o Bruce Brown pagando bem alto por ele. É um jogador de elenco, né? Ele não é uma estrela, ele não é um jogador que vai receber prêmios individuais, né? Caso o Pacers continue avançando na Copa, tem os prêmios da Copa, né? Dificilmente o Bruce Brown vai ser eleito para algum tipo de quinteto da Copa, mas quem vê o jogo com atenção sabe que ele é fundamental para o que o Pacers faz, né? O Pacers não tem uma ótima defesa, mas precisa defender também, né? Então em alguns momentos o Pacers vai apertar num contra um e o Bruce Brown vai ser fundamental para isso. E tem jogo que ele mete seus 20 pontos, né? Então, olho nele, é o que o Gibas está avisando aqui, e eu estou reiterando. É um jogador bem importante para o Indiana Pacers. Tanto o Indiana como o Bucks chegam invictos, né? Nessa fase. Foram 5 vitórias em 5 jogos na Copa até agora. Mas campanhas bem diversas na NBA como um todo, né? O Bucks está hoje no topo do leste, né? Ali encostado com o Boston Celtics. E o Pacers está, se não fossem as vitórias na Copa, né? Isolando só a campanha fora da Copa, seria uma campanha negativa, né? O que é bem curioso, porque é uma das histórias boas da temporada, né? Uma das histórias bem legais da temporada. Muito vem pelo ataque do Pacers, né? Que é especial mesmo, é o time que mais dá assistência, é o time que mais pontua. É um dos times que mais tenta bola de 3, é o time mais rápido da liga, é o time que melhor tem aproveitamento, né, dos seus arremessos de quadra. Então, ofensivamente, o Pacers é bem especial, né? Por esses fatores. E do outro lado, o Bucks também tem uma defesa, um ataque muito, muito bom, e uma defesa em construção, né? Uma defesa que é melhor em novembro do que foi em outubro. Foi melhor em novembro do que foi em outubro, e o Bucks espera que seja melhor em dezembro do que foi em novembro, e que chegue lá na reta final da temporada, né, com a melhor defesa do ano, né? Que chegue nos playoffs mais azeitado, né? E o Bucks, Gibas, tem uma peculiaridade de ser, assim, das equipes que chegam nessa fase do Final Four da Copinha, Gibas, o Bucks é o único que as casas de aposta imaginam que vai estar no Final Four da NBA, né? Que chegue numa final de conferência da NBA. Porque o Lakers não é favorito para isso, o Pelicans e o Pacers muito menos, né? O Pelicans e o Pacers sequer estavam em playoff na temporada passada, né? Então eu te pergunto, Gibas, é obrigação do Bucks? Assim, a obsessão é de todos, né? Todo mundo quer a Copa da NBA. Mas é uma obrigação do Bucks passar desse Pacers? É o favorito
E sim, se você não venceu o Pacers, você vai ser cobrado. Aqui o Pacers é o azarão. Agora, é uma Na obrigação. KTO 1.5, né? O maior favoritismo da competição é do Bucks. Agora, se você colocar em contexto o que joga esse Pacers e como joga esses Pacers e a imensa dificuldade defensiva do Bucks na temporada até agora, que não cessou, tá? O time tá sobrevivendo, tá numa boa run, mas continua defendendo muito mal. Então, é um jogo difícil. Assim, agora, se você olhar a narrativa, contexto, certamente o favoritismo é todo do Milwaukee. O Indiana Pacers entra como azarão, entra levinho, né? Entra levinho. Lucas, a rotação mais usada até agora na temporada do Milwaukee Bucks: Damian Lillard, Malik Beasley, Chris Middleton, Brook Lopes, Giannis Antetokounmpo. Ela tem uma variaçãozinha dessa que joga o Pat Connaughton no lugar do Chris Middleton, porque ele ficou muito tempo fora, né? Então, um pouquinho menos de minutos, mas o núcleo é esse, tá? O núcleo é Foi com bem legal contra o Knicks o que fez o Chris Middleton, viu? um bom jogador, né? Um jogador bem relevante. Lucas, esse time mete muita bola de três, esse time é muito agressivo, esse time dilacera seus adversários, tá? Quando tá esse núcleo em quadra, Giannis, Lillard, complementado por Beasley, um ótimo chutador, Middleton, um ótimo complemento, né? Um ótimo coadjuvante, e Brook Lopes, um chutador grande que abre, que mete bola, mas que também é um defensor competente, um bom protetor de área, etc. Esse time tem dado certo, viu, Lucas? Essa é uma das boas notícias da temporada. A rotação do Pacers mais utilizada até aqui Tyrese Haliburton, Benedict Mathurin, Bruce Brown, Obi Toppin e Miles Turner. Miles Turner considerado um dos melhores pivôs assim, de defensor de perímetro da liga. O time tem bons defensores, Lucas, o Pacers, mas não consegue defender bem também. Faz algumas apostas, tem algumas leituras. A temporada tem mostrado que vale a pena, porque esse time do Indiana Pacers está excedendo expectativas. Então, assim, é um time que tem Bruce Brown, que tem Haliburton, que tem Miles Turner. Não é um time que tem defensores ruins, mas é um time que joga de um jeito que, de certa maneira, a defesa não é a prioridade e que isso muitas vezes custa. Lucas, o nosso palpite de pontuação alta, de jogo de muito entretenimento, mais uma vez se apresenta num jogo dessas duas equipes. Acho que quem não é fã dessas equipes vai ter uma noite maravilhosa, no começo de noite maravilhoso, partidas 19. Ai, ai, gosto de Copa NBA, viu, Lucas? Gibas, lá na KTO a linha é de 254 pontos e meio para esse jogo, né? Então seria tipo um 128 a 127, você mata essa linha. Na partida que teve entre essas duas equipes, né? E foi até curioso porque o Haliburton falou, pô, a gente nunca tinha ganhado deles, né? Só teve um jogo esse ano, foi 126 a 124. Antes disso, o Bucks tinha 10 vitórias nos últimos 11 jogos contra o Pacers, né? E a vitória do Pacers foi no jogo que o Haliburton não tinha jogado, né? Então, por isso que ele falou que nunca tinha ganhado do Bucks. E foi de 250 pontos nesse jogo que já aconteceu entre eles. Não acho a linha baixa, não. É muito ponto, né? O 128 a 127, mas é bem macetável, né? Agora, quando você bota, e acho que a KTO fez isso, né? O Cassinho é ligeiro. Quando você bota o fator que é uma. Até a arena é diferente, né? Vocês vão jogar em Vegas, eles não tá na casa do Pacers, não é na casa do Bucks, né? A torcida é diferente, né? É um jogo com stakes diferentes, né? É um jogo que vale coisa diferente. Pô, vale uma final de NBA. Não é a final do campeonato da NBA, mas é uma final de NBA, né? Que vale muita grana. Esse jogo aqui vale 150 mil dólares para cada jogador, né? Porque se você cair nessa fase, você recebe 100. Se você chegar na final, recebe no mínimo 150, né? Então é uma diferença aí de 100 para 250 ou 500 mil se você for campeão, né? E se eles estiverem falando em reais, Gibas, aí dá um valor ainda maior, né? É tipo R$ 1 milhão, mais de R$ 1 milhão se você ganhar esse jogo. Então, é um jogo diferente que talvez tenha um nervosismo diferente, né? Então, acho que é uma linha ok, o Cassinho é ligeiro, o Cassinho é esperto, mas quando a gente vê o que essas duas equipes são capazes de fazer ofensivamente, é uma linha macetável, né? É uma linha ali que você
fique esperto, né? Porque pode acontecer mesmo de ultrapassarem, né? Não existem hoje, né, jogadores fundamentais assim indisponíveis para esse jogo. O Pat Connaughton tá fora, é verdade. O Jalen Smith tá fora, mas não são fundamentais para esses times, né? Lógico que os técnicos gostariam de ter à disposição esses atletas. Né? Tenho muita curiosidade em ver como é que vai ser o xadrez desse jogo, né, Gibas? Porque o Pacers tem a tendência a trazer um time bem baixo mesmo, né? E aí quando eles tiram o Miles Turner, por exemplo, na rodada passada da Copa, né, quando eles tiraram o Miles Turner contra o Boston, ou eles jogaram com o Obi Toppin, ou eles jogaram sem Big, né? Então, eles vão ser capazes de fazer isso com o Bucks também, que tem sempre 2 bigs em quadra, né? Ou é Brook Lopes e Giannis, ou é Bobby Portis e Brook Lopes, ou é Bobby Portis e Giannis. Então, sempre é um time muito longo, né? Com bigs mesmo. Então, como é que vai ser esse casamento de ideias aí, né? Na vitória contra do Pacers contra o Bucks, né, no confronto que já teve nessa temporada, foi utilizado o Isaiah Jackson, né? O Isaiah Jackson não jogou contra o Celtics, mas ele jogou 10 minutinhos naquela ocasião, então talvez a gente veja uma rotação um pouquinho diferente. Naquela ocasião o Lillard não jogou, né? Então é um time diferente, mais aprumado que o Pacers vai enfrentar hoje do que na vitória. Acho que tem favorito, e esse favorito é o Bucks, Gibbs, mas isso não incomodou em nada o Pacers durante essa Copa, né? O Pacers entrou como desfavorito na grande maioria dos jogos. Era o grupo que tinha Cavs, era o grupo que tinha Sixers, né? Era um grupo embaçado em que estava o Indiana Pacers. Saiu vivo, pegou um Boston, saiu vivo. Hoje tenta derrubar mais um gigante, Gibas. Vou estar com o Pacers nessa, viu, Gibas? Gosto muito do Bucks, embora tenha tirado o meu sonho em 2021, mas vou estar com o Pacers nessa, viu?